Meu nome é Renato Basso, sou aluno da Escola de Aprendizes do Evangelho da Casa de Pedro de Valinhos e hoje a gente vai dar continuidade falando de mais um vídeo sobre uma personalidade muito importante do Espiritismo. Hoje a gente vai falar sobre Hippolyte Léon Denisard Rivail, que com o pseudônimo de Allan Kardec codificou o Espiritismo. Eu fiz uma escolha para falar de Allan Kardec partindo do que aconteceu antes dos 50 anos de idade dele, antes dele se tornar o codificador do Espiritismo. Allan Kardec vem de uma família com muito foco na magistratura e no direito, com algum envolvimento na política, e os pais mandam ele para a Suíça numa escola que era coordenada por Pestalozzi. Então, aos 10 anos de idade, o Rivail vai para a Suíça estudar na escola de Pestalozzi, que teve uma influência muito impactante, muito grande na história, na vida de Allan Kardec, na vida do Rivail, de Hippolyte Rivail. Por quê? Porque ele é uma escola que tinha muito foco no desenvolvimento científico, na pesquisa científica, na utilização da filosofia. O próprio Pestalozzi, dentro da biografia dele, dentro da história dele, foi alguém que estudou os fenômenos energéticos, esse tipo de fenômeno, e com certeza isso influenciou muito no futuro do Allan Kardec. O Allan Kardec volta para a França aos 20 anos e ele tem uma influência, um impacto muito grande, porque além da sua língua natal, o francês, ele falava mais 3, 4 línguas e começou a traduzir os livros de educação para o alemão, para o inglês, para o italiano, para outras línguas. E além da tradução desses livros, ele começou também a se destacar por escrever, por preparar, por desenvolver metodologias que vieram, inclusive, auxiliar muito na reforma da educação na França. E outra coisa muito importante é que já tinha um DNA de sempre estar ajudando, de estar pesquisando, de estar ajudando os outros. A caridade era algo que já fazia, era intrínseco, já estava ali aprendido, já era natural, do Allan Kardec. Aos 28 anos ele se casa com a Gabriele e ela foi uma super parceira dele, foi uma companheira ao longo da vida, não só durante o processo de implantação aí dessa metodologia, desse processo da reforma dos estudos educacionais. Ele era muito reconhecido na área de educação. Vamos lembrar que ele vai ter contato com o Espiritismo só aos 50 anos. Ao longo da vida dele, a estrutura toda está muito voltada para a educação. Ele ajudou muito nessa questão do desenvolvimento educacional. E junto com a Gabi, com a Gabriele, e com esse conceito que ele tinha de ajudar o próximo, esse olhar para ajudar o próximo, eles juntam, já casados, juntam na casa dele durante um período de 5 anos, mais ou menos. Eles montam uma escola noturna, justamente para quê? Para ensinar álgebra e outras matérias para aquelas pessoas que não tinham acesso à escola, não tinham acesso à educação. Então ele ajudou muita gente. Vale então muito a gente pensar aí do 0 aos 50 anos de idade, aí do nascimento. Eu coloquei como base dos 10 anos, que quando ele vai para a escola na Suíça, tem influência do Pestalozzi até os 50 anos, vale sempre ressaltar a importância que tinha a personalidade, o homem, o impacto que ele trouxe para as pessoas na educação. É redundante, mas é importante fortalecer isso, o impacto que ele trouxe na educação. Então, se eu pudesse resumir aqui três características muito importantes do Allan Kardec antes de se tornar o codificador do Espiritismo, era paixão pela educação, paixão por pessoas, foco na caridade, foco nos processos educacionais voltados à filosofia, à pesquisa, à ciência. Essa personalidade, o Hippolyte Rivail, ele era tão importante, ele é tão reconhecido socialmente na educação, que ele até tinha lá o imperador Napoleão Bonaparte frequentava a casa do Rivail. E aí a gente chega aí nos 50 anos, quando ele tem a convite de um amigo do Foutier, senhor Foutier, convida ele para participar de um evento social, de uns encontros, encontros sociais, que estavam falando das tão famosas mesas girantes e mesas falantes. Essas mesas flutuavam, batiam
a cada batida ao longo do tempo foram identificando, porque isso estava famosíssimo nos Estados Unidos, na Europa, né? Começava a identificar que aquelas batidas podiam representar letras, e quando descobriram que realmente eram letras, eles começaram a perceber que aquilo traziam informações. Por isso que as mesas não eram só flutuantes e girantes, elas eram falantes, elas mandavam mensagens. E quando o Rivaio vai participar, né, quando o Hippolyte Rivaio vai participar dessas reuniões, ele vai com foco extremamente curioso, né, até de dúvida em relação àquelas questões. Por quê? Porque ele tinha um foco na ciência, na comprovação científica. E ele vai assistir, e o que acontece? Ele consegue perceber que ao meio daquelas perguntas tolas, até frívolas de alguma certa maneira, existiam perguntas de cunho mais sério, com respostas de cunho mais sério, né? E aí ele começa a perceber, pô, tem alguma coisa por trás disso. E ele usa o termo que tinha uma inteligência por trás daquilo. Ele não tinha ainda percebido que aquilo se tratava de uma inteligência ligada aos espíritos. E ele dizia que ali provavelmente tinha uma inteligência, tinha alguma questão do campo de energia, né, do campo magnético, tá? E que a ciência, ainda muito nova nessas pesquisas, ainda não reconhecia, não sabia do que se tratava. Então, para ele, não eram os espíritos, para ele era algum movimento, alguma questão da ciência, né, do magnetismo, que a ciência ainda não tinha encontrado. E ele continua pesquisando, continua participando. Só que ao longo do tempo, conforme ele ia fazendo perguntas, ele percebia que as respostas não podiam vir de uma questão física. Tinha que ter uma inteligência ainda maior por trás, né? E aí ele começa a perceber, e aí que ele percebe, que ele descobre que se tratava dos espíritos. E quando ele descobre e começa a tratar dos espíritos, ele começa a fazer perguntas, ele começa a obter respostas, inclusive nesse processo, além das mesas girantes, ele vai participar de sessões que, inclusive, isso se deu dessa forma, né, de sessões, na verdade, por psicografia, né, as duas irmãs recebiam como médiums essas informações e transcreviam as respostas que ele fazia aos espíritos. Isso durou muito tempo, todo o processo de codificação do espiritismo se deu dessa forma. O que é importante? A partir dessas perguntas e respostas que Allan Kardec constrói as 5 obras principais do espiritismo. Né? Quais são essas obras? No primeiro livro, né, que é o Livro dos Espíritos, as perguntas e respostas trouxeram para ele questões, para nós, né, para o livro, né, respostas importantes falando sobre o nosso modo de vida, como, por exemplo, de onde a gente veio, para onde a gente vai, qual é a razão da nossa existência, qual é a razão da nossa existência nesse planeta. O segundo livro, que é o Livro dos Médiuns, ele já consegue, através das respostas e perguntas, explicar o que é ser um médium, o que é a prática mediúnica, né? Qual é o processo das influências dos espíritos inferiores, que a gente pode estar chamando, que a gente chama de obsessão. Inclusive é importante dizer que quem cunha esse termo médium é o Allan Kardec, porque ele utiliza o termo médium para intermediário, né? Para quem está fazendo esse intermédio entre o mundo espiritual, né, e o mundo dos encarnados. O terceiro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que ele acaba trazendo lá quais são os ensinamentos morais que Jesus, na sua passagem na Terra, né, nos trouxe e nos mostra, né, como condução de vida mesmo, né, nossas escolhas para que a gente tenha maior felicidade, e que essa felicidade depende da nossa conduta moral, né, do nosso desenvolvimento moral. Já no quarto livro, que é o Céu e o Inferno, ele é dividido em 2 partes. O Allan Kardec, na primeira parte, ele faz uma análise sobre os conceitos de céu e inferno, né, a justiça divina, segundo como o Espiritismo enxerga essa questão da justiça divina. Na segunda parte, ele traz exemplos de diversas categorias. Ele categoriza, vamos dizer assim, os espíritos, por mais evoluídos, menos evoluídos, e sempre focando, sempre nos mostrando que é através das nossas escolhas, das nossas ações, que a gente tem essa evolução. Já no quinto, que é a Gênese,
o livro é dividido em 3 partes. Na primeira, fala sobre a universalidade do mundo, né, dos espíritos, da onde a gente veio. A segunda fala como se processam as comunicações, as energias, os fluidos, né, entre os mundos. Né? E a terceira, as predições de Jesus para o que vai acontecer com a humanidade, né? Para ter uma humanidade mais esclarecida, mais moralizada, até para preparar, para que a gente se prepare para essa fase, para o mundo de regeneração que a gente está chegando, que a gente tá entrando. Gente, eu espero ter conseguido passar para vocês um pouquinho da história de Allan Kardec. Gente, em 7, 8 minutos é impossível falar sobre essa personalidade tão importante para nós espíritas, para nós estudantes da filosofia espírita, né? Da doutrina espírita, da ciência espírita. Então fica aqui o meu convite para que vocês busquem algumas literaturas, que vocês busquem materiais para estudar. Não foi diferente aqui comigo. Eu ganhei de presente a oportunidade de falar sobre esse tema como estudante, como alguém que está aprendendo muito ainda, né, que está nesse processo de aprendizado. E essas biografias me ajudaram muito a enxergar o Hippolyte Rivaio como homem lá antes dos 50 anos, como um educador voraz, como um homem apaixonado pelas pessoas, pela caridade, por ajudar as pessoas, e depois um cientista voraz que queria fazer uma ligação entre as questões que ele estava ali aprendendo, que ele pôde enxergar, fazer uma ligação com o mundo espiritual, identificar isso, codificar isso de uma maneira a tirar de religiões mais pragmáticas, trazendo a ciência, né, a filosofia, a religião, todas unidas num lugar só. E isso é um grande presente que Allan Kardec nos deu, né, na codificação do Espiritismo, utilizando essas 5 obras básicas do Espiritismo. Gratidão e até os próximos vídeos.